Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos gratos a Deus por mais uma vez podermos nos encontrar através desse meio para a realização desse nosso culto, não é? Um tempo para buscarmos ao Senhor juntos, ainda que separados fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo intuito de buscarmos ao Senhor, de estarmos diante do Senhor, aí em oração uns pelos outros, não é? Também a ouvirmos e cantarmos também os louvores que vamos ter e também a meditarmos na palavra do Senhor. Que seja um tempo agradável, um tempo produtivo para todos nós. E eu quero então dar as boas-vindas a todos a esse nosso momento, para essa nossa transmissão e pedir que o Senhor possa nos abençoar, que seja um tempo rico também em aprendizado, em reflexão e em tomadas de decisões, não é? Para que nós possamos cada vez mais estarmos assim, a seguir aquilo que Deus tem para nós enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto discípulos de Jesus Cristo, para que o Senhor possa nos aperfeiçoar a cada dia. E nós vamos então orar agora. Santo Deus, nós queremos te dar graças por estarmos mais uma vez a realizarmos essa transmissão nessa tarde de domingo, Senhor, gratos pelo teu cuidado, pela tua proteção sobre todos nós. E peço que tu continues a nos abençoar, Pai. Que tu continues a nos ensinar aquilo que precisamos aprender e saber para vivermos melhor para o Senhor, para termos vidas mais adequadas àquilo que tu queres de nós e tens para nós, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, abençoa, Pai Santo, a nossa igreja em formação cá em Torres Vedras, que tu abençoes cada um dos nossos irmãos aqui, mas também que tu abençoes a todos aqueles que nos acompanham pela internet, que assistem aos vídeos depois também, Pai, que cada um possa então ser tocado pelo Senhor nessa tarde, através dessa transmissão. Nós queremos estar submissos à ação do teu Espírito Santo. Continua a realizar a tua obra em nós. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Então, vamos prosseguindo aqui com a nossa transmissão, agora então com o nosso momento de louvor. Então, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Esperamos que estejam todos bem. E vamos começar esse momento de louvor com uma oração, pedindo que Deus possa nos abrir os olhos do nosso coração, da nossa mente, de modo que possamos ter um encontro com Ele, ouvir a sua voz, mas também adorá-lo nesse momento com esse instrumento que é a nossa voz, algo que é tão valorizado pelo nosso Deus, como vemos ao longo da Bíblia, e que as letras que iremos entoar façam o mesmo sentido para nós, que possamos dirigi-las ao nosso Deus, rendendo-lhe toda a honra, toda a glória e todo o louvor que Ele merece. Então vamos orar. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, nesse culto, abençoa-nos, ó Deus, nessa tarde onde nós nos reunimos, ó Pai, ainda que online, mas nos reunimos para te louvar, ó Deus, reconhecer diante de Ti que sem Ti nós nada somos, nós tudo devemos a Ti, Pai, e Tu és totalmente merecedor, ó Pai, do nosso louvor, dos nossos cânticos que Te entoamos, com a nossa adoração também pela oração, reunindo-nos aqui, ó Pai, para Te cultuar em corpo, Pai, a Sua igreja, Pai. Tu mereces, ó Deus, tudo que nós aqui estamos a fazer, toda a nossa adoração, Pai. E Tu és magnífico, Tu és incrível, Pai. E nós estamos aqui agora a reconhecer isso perante Ti, ó Deus. E as letras que iremos entoar agora com esses cânticos possam fazer sentido para nós, que sejam mesmo verdade em nossas vidas, ó Pai. Possa nos despertar, ó Pai, para uma vida mais íntima contigo, leva-nos mais fundo, Pai, e que possamos crescer cada vez mais em maturidade espiritual, Paizinho. Recebe o nosso louvor, abençoa-nos, ó Deus, nessa tarde, também nessa semana que se inicia. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.
Santo, 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 eu quero ver-te. Se minha vida, ó Deus de poder, eu nunca perca a visão do teu ser. Ser noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença, meus passos conduz. Se minha fonte é todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano, o reino eternal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Se minha vida, se minha visão. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se uma vida não tem direção,
Ele que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Quem Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito bom podermos louvar ao nosso Deus, não é verdade? É bom podermos expressar através da música aquilo que sentimos, aquilo que aprendemos do Senhor e como nós o queremos também louvar, não é? Hoje é um dia especial, cá em Portugal. O segundo domingo de maio é o Dia das Mães, não é? O Dia da Mãe para o povo evangélico. Para o povo em geral, o Dia da Mãe é o primeiro domingo de maio. E nós, então, hoje queremos orar com as mães, ou pelas mães, enfim, não é? Pedindo que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, essa posição na sociedade que é tão importante. As mães são essenciais na vida e na formação do caráter das pessoas, das nossas vidas, enfim, não é? E eu quero então agora orar com as mães e pelas mães, como já disse, para que o Senhor realmente possa derramar da sua graça sobre essas mulheres tão importantes, que o Senhor possa realmente cuidar delas, na verdade. E eu me lembro agora especialmente da minha mãezinha que está enferma lá no Brasil, para que Deus possa abençoar também a vida dela. Vamos orar pelas mães? Deus amado, nesse momento especialmente queremos interceder pelas mães, Pai, pela minha mãe, pelas mães de todos que estão a me ouvir, Pai, pelas mães de uma maneira geral, Senhor. Tu deste esse dom tão especial para muitas mulheres, Senhor. E eu quero te agradecer pela mãe que tu me destes. Também agradecer pela minha sogra, que é mãe da minha amada esposa, que são mulheres excepcionais, Pai, são mulheres com um percurso de vida tão belo, tão importante para nós. Peço que tu continues a abençoar a vida delas. Peço agora, Deus amado, que tu abençoes as mães, dando muita sabedoria, dando muito entendimento, Deus, em como lidar com os seus filhos. Tanto as mães que estão a criar filhos pequenos, bebês, quanto as mães de adolescentes, quanto as mães de jovens, quanto as mães de adultos, Pai. Mãe é sempre uma presença tão importante nas nossas vidas, mas que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas que são mães, para que recebam do Senhor o encorajamento, para que recebam do Senhor a alegria, enfim, a Deus, para que recebam do Senhor as forças necessárias para desempenharem bem a sua função, Pai. Obrigado, Pai, pelas mães que o Senhor nos concedeu. E agradeço e oro por elas, clamando ao Senhor por essas vidas preciosas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, parabéns a todas as mães nesse Dia das Mães, que o Senhor possa realmente abençoar a vida de cada uma delas. E o mês de maio também é assim o mês que nós dedicamos à família, então tanto hoje quanto nos próximos domingos vamos ter reflexões bíblicas sobre a família, não é? Família que é essa estrutura social tão importante que Deus também deixou para a humanidade, não é? A família não é uma criação social,
é uma invenção de Deus, é uma criação de Deus, melhor dizendo, não é? Deus quem organizou e criou a família. E nós vamos voltar os nossos olhos agora para o primeiro casal, para aquela formação inicial, daquele protótipo de família, lá ainda no Éden. E nós vamos aprender com esse casal, com essa família em formação, não é? Como a nossa família pode ser melhor. Podemos olhar para os erros cometidos para aprendermos. Há algumas formas de aprendermos, na verdade, com o que lemos, com o que vemos e com o que vivemos. Nós vamos olhar para erros cometidos por outros para que nós mesmos não precisemos passar por eles. Assim nós podemos aprender de uma forma um pouco menos sofrida, não é? E que esse texto possa então nos ajudar a olharmos para a nossa própria vida e para nossas próprias famílias e refletirmos como nossas famílias podem ser ainda melhores. Não estou a dizer que as famílias sejam ruins, não é nada disso. Há famílias muito boas. Há, sim, também, contudo, famílias que passam por dificuldades muito grandes. Mas nenhuma família é tão boa que não possa melhorar. O contrário também, infelizmente, é verdadeiro. Não há uma família tão ruim que não possa piorar. É por isso que nós temos que sempre olhar para Deus. Temos que olhar para a palavra de Deus, que deve ser o fundamento da vida familiar. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor Jesus Cristo, que deve ser a rocha para a construção da nossa casa aqui, lá em Mateus 7, enquanto família, enquanto vida, não é verdade? Jesus Cristo precisa ser a rocha da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. E é importante que nós olhemos para Ele. E antes de mais nada, eu quero dizer que se a sua família, meu querido ouvinte, meu querido espectador, se a sua família passa por alguma dificuldade, há solução. Se as coisas no relacionamento conjugal estão a ir de mal a pior, há solução. E a solução está em Jesus Cristo. Não é uma questão simplória o que eu estou a dizer. Estou a falar de alguém que realmente pode transformar a nossa vida familiar numa grande bênção. Mas vamos nos voltar agora então para esse texto de Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 13, e nesse texto nós lemos assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher, criados por Deus, então Adão e Eva, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Nós estamos aqui diante de um texto muito interessante que narra então o momento da queda, o momento do pecado original que afetou toda a raça humana. Nesse momento acontece então essa separação entre o homem e Deus. O pecado causa essa separação entre nós e Deus, não é? Nós lemos em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esse foi um momento crucial da existência humana, em que o homem e a mulher se rebelaram contra Deus ao desobedecerem a Deus na ordem que Ele tinha dado. Não comam dessa árvore. E eles desobedeceram. O pecado, então, foi a desobediência somada ao orgulho e à altivez e arrogância.
essa queda. Então, claro, não foi surpresa para Deus, Deus sabia tudo o que iria acontecer, tanto que, logo no versículo 15 desse mesmo capítulo, há ali a menção do Salvador Jesus Cristo. Então, aconteceu o pecado e logo na sequência Deus já anuncia a sua solução, que estava já planeada muito antes da própria criação. Nós não estamos a lidar com um Deus amador, se é que eu posso dizer isso, né? Mas um Deus que tinha já tudo planeado para a redenção em Jesus Cristo. Mas voltando aqui então ao nosso texto, vemos que então a família foi esse projeto de Deus, não é? E nós vamos pensar aqui sobre isso. E já disse, é um momento crítico na raça humana em que acontece a queda, não é? E em que vemos Deus então agora a falar com esse casal. Eu volto a dizer que a família foi criada por Deus, e essa família criada por Deus, como vemos no texto, envolve um homem, uma mulher, numa relação de exclusividade, fidelidade absoluta e durabilidade. Mas há um detalhe muito importante também que podemos constatar aqui nesse texto. A família, como criada por Deus, lá no Éden, ela era teocêntrica. Deus estava presente o tempo todo naquela família. Antes da queda, nós lemos a narrativa da criação, no capítulo 2, que o Senhor visitava o casal todo final de tarde, uma presença constante. Não é? Deus sempre busca o homem. Deus sempre quer o homem perto de si. O homem é que está, muitas vezes, inclinado para o pecado e se volta contra Deus. Não foi o facto de que Deus deixou os dois, mas sim o facto de que os dois deixaram Deus. E toda vez que isso acontece, nós colhemos frutos amargos. Toda vez que nós voltamos as nossas costas para Deus, nós realmente enfrentamos dificuldades muito grandes nas nossas vidas. E vamos então observar nesse texto como que a nossa família, ou como que a sua família e a sua vida podem ser melhores. Vamos então para o nosso primeiro ponto. E vamos constatar aqui que nossa vida e nossa família especialmente vai ser muito melhor se nós não fugirmos de Deus. Lemos no verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? Onde estás? Uma consequência imediata do pecado foi essa fuga. O texto também nos mostra que eles viram que estavam nus. Toda a proposta da serpente, que era certamente Satanás, foi uma proposta mentirosa. Ele disse, vocês não vão morrer nas entrelinhas, então, melhor dizendo, não é? A ideia era passar o seguinte, vocês vão ser muito, muito melhores se comerem dessa fruta, não é? Se desobedecerem. E, na verdade, Satanás faz uma propaganda, mas não faz aquela entrega. Ele não entrega aquilo que promete, jamais. E vemos então aqui que os dois se viram nus e tiveram então vergonha e se afastaram de Deus. No jardim de Deus, estavam distantes de Deus, estavam a se esconder de Deus, não estavam separados do conhecimento de Deus, que tudo vê e tudo sabe, mas estavam separados da comunhão com Deus, que não tolera o pecado. É como se eles se sentissem, então, inadequados para Deus, não é?
E é a mesma coisa que acontece conosco também, quando nós pecamos, quando nós temos o discernimento de que realmente precisamos agradar a Deus e que Deus é um Deus santo, toda vez que nós pecamos é como se nos sentíssemos inadequados perante Deus. E Deus, no entanto, cobriu a vergonha deles. No versículo 21, quando Deus lhes faz roupas de pele, não é? E aquilo simbolizou o perdão de Deus para o pecado. Para que a sua vergonha fosse coberta, um sacrifício teve que acontecer, porque se foi usado pele de animal para as vestes, então esse animal precisou morrer. Então o perdão ali envolveu um sacrifício. E o nosso perdão também envolveu o sacrifício de Jesus Cristo. Deus então os chama, se dirigindo especialmente para o homem, para Adão: onde estás? E Deus sempre está a nos chamar. Eu entendo que na vida familiar muitos problemas acontecem porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus a nos chamar, para nos ensinar, para nos orientar, muitas vezes para nos confrontar diante de alguma conduta, diante de alguma ação que temos feito dentro da família, para com o nosso cônjuge, ou mesmo para com os nossos filhos, ou mesmo dos filhos para com os pais. O Espírito Santo de Deus sempre quer nos orientar, nos dirigir na melhor ação, na melhor atitude, na melhor conduta. Mas se nós nos afastamos, se nós fugimos, nós deixamos de ouvir. Não fuja de Deus. Corra para Deus. O que é mesmo muito mais importante, não é? Porque quanto mais perto de Deus, mais nós vamos aprender com Deus. E quanto mais perto de Deus, também estaremos mais perto do outro. E imaginem aí nas vossas mentes agora um triângulo, não é? Um triângulo cujo ângulo superior simboliza Deus, e cada um dos ângulos inferiores, vamos pôr aqui como exemplo, eu e a minha esposa. Quanto mais nós crescemos na direção de Deus, mais próximos estaremos um do outro. Quanto mais distantes de Deus estivermos, mais distantes também um do outro nós estaremos. Portanto, nós não podemos fugir de Deus. Nós temos que correr para Deus, para como família nos encontrarmos e nos aproximarmos cada vez mais. Deus teve que perguntar a Adão: onde estás? Porque ele tinha fugido de Deus. Que Deus não tenha que fazer essa pergunta para nós também, não é? Que estejamos sempre diante dele, sempre em comunhão com ele. O segundo ponto está no verso 12. Temos que ter também cuidado com a transferência de culpa. Cuidado com a transferência de culpa. Então, no verso 12, lemos assim: respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Quando acontece algo errado, qual deve ser a pergunta? Quando acontece algo errado dentro da nossa família, qual deve ser a pergunta? Como vamos resolver isso? Ou quem fez isso? Infelizmente, a pergunta que mais frequentemente é feita é a segunda: quem fez isso? E sempre há ali a busca por achar um culpado. E às vezes também acontece a transferência de culpa. O que aconteceu aqui nesse texto foi isso. E essa questão está presente desde o início, né? Há sempre a necessidade de colocar a culpa em alguém. Há sempre uma dificuldade muito grande em se reconhecer o próprio erro. Adão, como o marido, como o cabeça do lar, deveria ter assumido a culpa. Quem fez isso? Fui eu, Senhor.
eu desobedeci o Senhor. A responsabilidade é minha. Mas ele logo tentou transferir a culpa para a mulher, que por sua vez tentou também transferir a culpa para a serpente. Em última análise, a ideia seria mais ou menos essa: não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher: não fui eu, foi a serpente que o Senhor criou. Em última análise, quem é o culpado? É o Senhor, porque me deu uma mulher que foi assediada e enganada pela serpente que o Senhor criou. A transferência de culpa pode trazer para nós, para a nossa família, prejuízos muito grandes. Não é? Entre os cônjuges, pode gerar afastamento e amargura, sobrecarregando sempre um dos lados. Aquele lado que sempre é o culpado vai se ressentir, vai ficar amargurado, vai se sentir diminuído e em algum momento vai começar a atacar também. Isso vai gerar então um distanciamento, não é? A falta de humildade é a grande promotora dessa situação. E com os filhos há o perigo de se colocar um fardo pesadíssimo, sempre culpando, mesmo quando não existe a culpa. Então, muitas vezes usa-se algumas frases: olha o que fizeste, isso é culpa tua, se não tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. Isso então acaba por depreciar o filho, sobrecarregar o filho, humilhar o filho, ao passo que no nosso lar a grande pergunta quando alguma coisa acontece é como vamos juntos resolver a situação e aprendermos com a situação. Portanto, evite transferir a culpa, evite eleger um culpado, busque a solução. O problema já aconteceu, já está instalado. Agora o momento é de se buscar a solução e não descobrir o culpado ou transferir a culpa. Lembra, a pergunta foi para Adão e ele então disse foi a mulher e a mulher disse foi a serpente. Enquanto nós não assumirmos as responsabilidades dentro do nosso lar, a solução vai custar a acontecer. E eu falo agora diretamente para os maridos. Maridos, assumam as responsabilidades. Apoiem as suas esposas. Sejam exatamente os referenciais para os seus filhos. O marido, como criado por Deus, é aquele que busca em Deus a direção para o seu lar. E ele é o grande responsável pela família. Porque muitas vezes a criança, não é, só age com base naquilo que ela aprendeu com os próprios pais. Portanto, pensem nisso. Não há transferência de culpa. Mas também, cuidado com a tentação do orgulho. No verso 4, lemos assim: disse a serpente à mulher. Com licença, irmãos. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Essa foi a tentação aqui do orgulho. Com essa frase, o que a serpente quis dizer foi assim, é mais ou menos isso: olha, Deus está a te enganar, porque você não vai morrer se comer essa fruta. Ele está querendo que você não seja como ele. Isso não vai acontecer. E então cresceu ali o orgulho. Eu serei como Deus. Então eu quero isso. E vem aqui então esse grande traço tão presente na humanidade que infelizmente é o orgulho. E o orgulho dentro da família, ele pode ser destruidor. Quando a ideia é a seguinte, né? Uma pessoa apenas pensa que só o que é meu é bom.
Só as minhas coisas interessam. Todos precisam fazer-me feliz e me satisfazer. Ninguém pode ter algo melhor do que eu. Imagina que essa pessoa fica, então, polarizada dentro da sua família e pensa que tudo deve existir ao redor dela. É muito difícil um relacionamento com uma pessoa assim, porque essa pessoa cedeu à tentação do orgulho. Eu sou maior, eu sou melhor. E, na verdade, a nota dominante dentro de um lar deve ser a humildade. Todos são importantes. Aliás, para Deus todos têm o mesmo valor. As funções podem variar, mas o valor sempre é o mesmo, né? E também o orgulho gera a inveja e outros sentimentos destrutivos. Uma pessoa orgulhosa pode ser muito melindrosa, ela pode desrespeitar os outros, ela pode agir com despeito, né? Dizer palavras sem consideração, atacando a outra pessoa e querendo, enfim, ter o seu reconhecimento. E tudo isso como um sinal de imaturidade emocional. Nós temos aqui um problema sério dentro da família, que precisa ser identificado e solucionado. Onde há orgulho, não há bons relacionamentos. Onde há orgulho por parte de uma pessoa, haverá sempre o distanciamento. Haverá sempre mágoas, melindres, dificuldades, e a família realmente não conseguirá ser coesa. Portanto, sua família pode ser muito melhor quando a tentação do orgulho for evitada, for superada. E como derivado desse ponto, nós vamos então para o ponto 4, que nos leva a ter cuidado, ou pensar em ter cuidado com a amargura. O resultado, então, do ponto anterior vem a ser esse, a amargura. E há muitas famílias geradoras de amargura, onde um dos progenitores, ou, enfim, entre os filhos, há o orgulho, há a transferência de culpa, há a falta de uma responsabilidade assumida por aqueles que devem assumi-la. Há um distanciamento de Deus, então a família vive como que à deriva. Não há referenciais, não há demonstração de amor, e tudo isso então gera amargura. Há pessoas que têm uma linda experiência familiar, porém há muitas pessoas que veem na família, isso depois de adultos, né? Que veem na família uma névoa na sua vida. Como isso é triste. Deus não criou a família para ser assim. Deus não criou a família para ser uma fonte de amargura, mas uma fonte de alegria. Deus não estabeleceu o relacionamento conjugal para ser gerador de amargura entre os cônjuges, mas para ser um relacionamento de alta realização, um relacionamento de muita satisfação e alegria. Deus não criou o relacionamento pais e filhos para ser alguma coisa desgastante, pesada, mas sim um relacionamento que supera as dificuldades, as adaptações ao longo da vida, com muita humildade, com muita alegria, com muita dedicação e doação, mas não com amargura. Mas esperem lá que, se por acaso houver amargura, o perdão pode resolver. Isso é sempre muito importante lembrar, não é? E o quinto e último ponto, então, vai nos ajudar a pensar nisso. Entenda que a família é lugar de vida, da vida que Cristo dá. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz o seguinte: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e vida com abundância. Uma outra versão diz vida completa. É essa vida abundante que pode existir nas nossas famílias. Nossas famílias serão muito melhores quando Jesus Cristo for o Senhor de cada um dos integrantes da família. É o Senhor Jesus que vai nos ajudar a vencermos a distância de Deus, porque em Cristo somos recebidos por Deus. É o Senhor Jesus que vai nos ajudar a curar as nossas culpas e a olharmos para os outros com graça, buscando sim a solução dos problemas, buscando sim sempre o perdão e perdoar. É o Senhor Jesus que vai nos ajudar a vencermos toda a tentação do orgulho dentro da família. É o Senhor Jesus que vai nos ajudar a vencermos a amargura que muitas vezes é gerada dentro do relacionamento familiar, quando Ele, com o seu perdão, nos perdoa e nos ensina também a perdoar. Eu conheço belíssimas histórias de pessoas que tiveram vidas muito duras, muito tristes, muito sofridas no relacionamento familiar, mas que depois conseguem perdoar aqueles que geraram esse sentimento, essas emoções. E há uma restauração, porque Jesus atuou, Jesus concede vida, não é? É possível encontrar famílias onde a morte está presente. Em que sentido? Famílias onde se mata o entusiasmo do outro, onde se mata a vitalidade do outro, onde se mata a beleza do outro, onde se mata a alegria do outro, onde se matam os sonhos do outro, onde se mata a fé e o desejo de servir a Deus. Mas Jesus pode trocar essas frases que eu disse, não é? Substituindo o onde se mata por onde se vivifica. Então, quando Jesus está presente nas nossas famílias, a nossa família será um lugar onde se vivifica o entusiasmo, onde se vivifica a vitalidade, a beleza, a alegria, os sonhos e a fé. Jesus precisa estar presente nas nossas famílias para que elas sejam melhores, né? Jesus disse então isso, eu vou repetir: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, em Jesus Cristo, a sua família poderá ser melhor. É Ele que vai nos ajudar a vencer as dificuldades, não é? A perdoarmos quando for necessário, a amarmos sempre, a valorizarmos sempre, a agirmos com graça, a aprendermos o valor do outro. Como é importante que os cônjuges saibam o valor um do outro, que os filhos entendam que são valorizados pelos pais, que os filhos valorizem os pais. Esse é o projeto de Deus para a família. Uma família equilibrada, uma família onde há amor, onde as dificuldades são superadas porque elas vão acontecer, onde Jesus Cristo reina. Minha oração é que a sua família seja assim. Que a sua oração possa ser essa: Senhor, faça com que a minha família se torne cada vez melhor. E que Jesus Cristo seja então o Senhor da sua família e da sua vida. É a minha oração. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, muito obrigado por essa reflexão, pelo que pudemos aprender com esse primeiro casal, com os erros que eles cometeram, mas também com a graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Obrigado porque, mesmo ali após a queda, o Senhor já prometeu o Salvador. E muito obrigado porque Jesus Cristo veio a esse mundo para transformar as nossas famílias, para transformar primeiramente as nossas vidas e, em consequência, as nossas famílias. Abençoa, Pai Santo, a vida de cada um de nós. Abençoa as famílias, Pai, que sejam ambientes de alegria, de amor e da graça do Senhor Jesus. É a oração que eu faço em nome dEle.
Amém. Muito obrigado pela sua assistência e que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente, que o Senhor possa abençoar a sua família poderosamente. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.